Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. E no episódio de hoje, eu recebo uma mulher que carrega em si muitas forças, a de ser mãe, imigrante, empreendedora, e também a de ajudar outras mães e mulheres a habitarem o próprio corpo com mais presença e acolhimento. Nossa convidada é Andréia Dourado, mãe da Mariana, esposa do Rafael, educadora física e professora de Pilates. Atualmente, ela mora na cidade de Quebec, no Canadá, onde constrói sua vida, seu estúdio de Pilates e também sua comunidade. Hoje, a Andréia compartilha com a gente como o exercício físico se tornou não só uma forma de autocuidado, mas também uma verdadeira rede de apoio em sua jornada como mãe imigrante. Andréia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gi. É um prazer estar aqui. É um prazer, na verdade, ser a sua primeira convidada para esse podcast. Desde já te parabenizo por ter coragem, né, de colocar esse projeto aí para começar, que tudo na vida a gente tem um começo. E é isso. Estou aqui, né, pretendo contribuir positivamente com esse podcast e pretendo que ele seja o mais rico possível para quem estiver ouvindo e também muito interessante e prazeroso. Vamos lá. Obrigada, Dé. Óbvio que não tinha como ser outra pessoa. A Andréia me ajudou muito. Assim que eu engravidei, já mandei o positivo para ela e perguntei, e agora o que eu faço? Então não tinha como ser outra pessoa como primeira convidada. Mas antes, eu já tenho um contexto da Andréia, ela é minha professora de Pilates, mas, né, ninguém conhece você. Então vamos lá, vamos conversar, vamos começar do começo. Me conta um pouco sobre essa história, onde você nasceu, como foi a decisão de migrar e como foi a decisão de engravidar e viver a maternidade fora, né, do Brasil. Isso. Eu sou cearense, né, vim de Fortaleza, bem longe, nordestina. E sempre quando eu era, desde criança, eu sempre tive curiosidade de saber como era o mundo lá fora. Meu pai às vezes até fala assim que desde criança eu gostava de ver desenhos em inglês, pedia para ele comprar livros em outros idiomas. E com 13 anos de idade, eu mesma me matriculei no meu primeiro curso de espanhol. E assim, sempre eu gostei dos idiomas e eu sentia no meu coração, não sei explicar, que eu ia morar em outro lugar que não era o Brasil. E quando eu tinha 26 para 27 anos, eu conheci meu marido. E ele migrou para o Canadá e eu vim depois. Casamos em Montreal. E desde 2014 a gente constrói a história, né? Já são quase 11 anos. E de altos e baixos, né? Ninguém vai romantizar, dizer que a imigração foi fácil, não foi. Para ser sincera, foi um grande desafio na minha vida. Foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada aos meus pais, à minha família de origem. Eu sou bairrista, né? Como falo, eu gosto muito da minha cultura cearense, da comida. E assim, foi bem desafiante para mim. Porém, hoje, eu sou cidadã canadense, né? E eu me sinto também pertencente a esse lugar. Né? Já faz 11 anos e cada vez mais convicta de que eu escolhi o melhor lugar para fazer minha família, né? Para criar minha filha. Ideia, como que foi para você a decisão de engravidar? Como que foi? Foi planejado, não foi planejado? Quando você teve a Mariana, você pensou em algum momento voltar para o Brasil? Ou foi o que você falou agora, né? Eu me sinto canadense. Né, sou canadense, me sinto canadense, então não passou na sua cabeça em nenhum momento como que foi essa transição do pré e pós-filhos. Filha, né? Essa é uma pergunta, assim, eu até elaborar melhor, para tentar fazer marcos, né, porque foi uma montanha-russa, na verdade, de sentimentos, né. Eu imigrei quase no fim de uma pandemia, né, que a gente teve a pandemia e aí
Não, eu não queria ter filhos, a verdade é essa. Eu não pretendia ter filhos. E quando foi na pandemia, meu relógio biológico gritou. E eu tive, assim, muita vontade de engravidar. Foi uma coisa, assim, que eu não sei explicar. Uma coisa espiritual, sabe? Tipo, era como se fosse assim, agora é o momento. Eu me sentia preparada psicologicamente, espiritualmente. E a ideia de ser mãe, pra mim, era algo que me enchia meu coração de alegria, de entusiasmo. Não era algo que me dava mais medo. Porque antigamente eu dizia assim, poxa, meu Deus, se eu engravidar aqui, o negócio vai desandar. E aquele momento, quando eu engravidei da Mariana, que eu tentei engravidar dela, né? Ela foi uma criança planejada. Eu não sentia mais esse medo. É como se meu coração tivesse aberto para a maternidade. E durante a gravidez, eu passei a gravidez praticamente toda em casa, né? Porque eu tinha que sair com máscara e tudo. E ao contrário de muitas pessoas, que muitas pessoas nesse momento se deprimiram muito, né? Elas, porque ficavam em casa, não podiam sair, tinham medo de pegar o vírus. Eu caminhava muito. É meio que o momento que eu conseguisse voltar 100% para mim. Porque ali eu tava não trabalhava tanto como antes. Eu desacelerei. Eu pude passar uma gestação muito tranquila. Embora a gente estivesse no final da pandemia. Foi muito bom. No momento que eu estava grávida, não teve nenhum pensamento de voltar ao Brasil. Foi no meu pós-parto, que a gente vai falar sobre isso. Uhum. Eu tive ali de uma sensação que eu não iria conseguir, né? Como eu acho que toda mãe passa por esse momento que ela se olha assim e diz assim, não, eu não vou conseguir. Vai chegar um momento... Cadê a minha mãe, né? Cadê a minha mãe? Aí, cadê a rede? Diz assim, tá louca? Isso é coisa de louco. Tô louca da minha cabeça. Como é que eu vou dar conta disso tudo sozinha? Então, assim, não foi a minha gravidez, foi o meu pós-parto. Que eu me senti muito sozinha. E precisava realmente de um apoio, não só estrutural, mas um apoio também psicológico das pessoas que eu amava. Então aí foi o grande momento que eu ali balancei, dei uma balançada em termo. Eu não sei se era voltar definitivo, mas era voltar por um tempo, até que passasse aquela montanha russa, sabe? Graças a Deus, abriram as portas dos aeroportos, na época estavam fechadas, e meus pais puderam vir. E eles passaram os primeiros 4 meses do pós-parto comigo, que foi muito bom. Mas quando eles foram embora, foi muito ruim. Também é aquela coisa, né? A gente se acostuma com uma realidade que ela não existe. É uma falsa impressão de segurança, de ter ali o apoio, mas quando eles vão embora, você fala, tá, e aí, né? Como que a gente faz a partir de agora? Porque eu tava acostumada com alguém com a comida, eu tava acostumada com alguém que passava uma vassoura, que ajudava ali e tal, e que não fosse ajuda com o bebê em tudo, né? E assim, só de estar no lugar já é uma ajuda, conversar em português, ter a mãe ali, o pai. E aí, quando vai embora, é aquela coisa, tipo, parece que o telhado da casa cai, né? Aí você fala, beleza, e agora? E parece que você tem que reaprender tudo de novo, né? Apesar de já estar num ritmo diferente, como você falou, né? 4 meses da Mari, já não era 30 dias, né? Mas ainda assim é muito nova. E aí, você ficar totalmente desamparada ali, né? Totalmente desamparada. E assim, curiosamente, no meu pós-parto, foi um momento que eu senti muita vontade de estar perto da minha mãe. E porque assim, a gente tem aquela quebra ali quando imigra dos pais, tipo assim, agora eu quero viver minha vida. Tipo assim, agora eu quero o meu canto, eu quero tudo. E quando você vira mãe, eu não sei se você entra tanto na esfera feminina, que era um momento que eu estava vulnerável. Eu fiquei muito vulnerável, eu precisei muito da minha mãe, né? E ela, pra me dar força, pra me ensinar também, coisas que ela já sabia da mãe dela, da avó dela, meio porque a gente acha, os nossos filhos não vêm com instrução, né? Com a folha de instrução. Então a gente fica meio perdido ali. E tudo que a gente aprendeu em teoria, que a gente leu, viu o Instagram, viu o vídeo YouTube, parece que a gente se perdeu ali, que meu Deus, aquilo não serviu pra nada porque eu não tô conseguindo aqui fazer nada. E foi muito interessante. E eu vou ler aqui uma citação que eu me identifiquei bastante, que é de um filósofo que se chama Maurice Merleau-Ponty. E ele fala assim: o corpo não é um objeto no mundo, é nosso meio de acesso ao mundo. Quando eu me tornei mãe, meu corpo ele deixou de ser só meu. Eu não era mais só minha. Eu passei a ser a de uma criança também, um bebê.
Eu era o colo, eu era a nutrição, né? Eu era as noites, eu era uma mãe que teria que estar disponível, mesmo cansada. Então, essa luta aí do cansaço físico, mental, psicológico. E outra coisa muito interessante, a mudança muito de... Porque assim, a mulher, né? Não vamos romantizar, vamos ser bem sinceros. A mulher que sofre mais nesse processo. Porque a gente tem uma mudança radical. Porque ela muda, ela não vive mais só para ela. Agora tem ali um conflito entre o que ela fazia e quem ela é. Porque é uma transição. Agora a Andréia não é mais a Andréia sem filhos, é a Andréia mãe. E é um processo, não é como as pessoas acham que é uma coisa que vai... Tive a criança, tudo mudou. Não, é um processo. Que eu fui me adaptando a um novo mundo, me adaptando a uma nova realidade. E fui ali também tendo uma nova faceta da Andréia, a Andréia mãe, que eu não era. Eu tive que me recriar nesse caminho, né? O exercício, ele virou meu ponto de reencontro nesse mundo, né? Uhum. Que naquele momento era um mundo turvo, isolado e solitário, que era a maternidade. E aí eu tive que me reencontrar através da atividade física, né? Que a gente vai também explorar mais sobre isso, sobre como o exercício me fez me conectar com outras mulheres, né? E, bom... Isso tudo que você falou é muito real, e eu acho que a gente também se surpreende muito positivamente com qualquer experiência que a gente tem, mas também tem um lado desafiador, né? Então, eu queria que você falasse pra mim o que te surpreendeu positivamente em ser mãe fora do Brasil. Pode ser durante o pré-natal, pode ser pós-parto, mas o que também te desafiou muito, tirando a questão, né, de não ter os seus pais por todo o tempo que você queria, ou a ida dos seus pais. Eu vou falar o que me surpreendeu, aí depois é o que me desafiou, né? Eu tive um pré-natal ótimo, eu considero que eu tive um ótimo pré-natal, né? Assim, eu sei que tem mulheres que não tiveram ou sentiram muito diferente do que era no Brasil, porque principalmente mães que tiveram filho no Brasil e outros no Canadá, né? Mas, no meu caso, eu acho que eu explorei muitas terapias holísticas, que talvez se eu tivesse no Brasil, eu não teria essa reflexão, porque isso no Canadá é muito forte, né? A gente sabe que as terapias holísticas como a acupuntura, a naturoterapia, a massoterapia, tudo isso, né, é muito forte aqui no Canadá. E assim, no Brasil tá crescendo muito, mas aqui a gente explora muito isso. E o mínimo de número de intervenção, né, que quando a mulher tá grávida, a gente planeja uma gravidez querendo que a gente tenha o mínimo de intervenção na hora do parto. Então, eu acho que isso me surpreendeu positivamente. Esse fato da gente realmente respeitar o corpo da mulher, né? Deles tentarem fazer um parto natural, da gente ter midwife, né? A gente também ter escolhas. Eu acho que a mulher pode escolher. Ela pode escolher um parto normal, ela pode escolher um parto em casa, ela pode escolher um parto no hospital. Ela tem só dela ter a liberdade de escolher, isso já é maravilhoso, né? E assim, sem julgamento, sabe? Sem julgamento nenhum, porque todo mundo vai respeitar a escolha daquela mãe. Isso me deixou muito feliz, né? E eu fui muito bem acolhida, eu escolhi o hospital, né? Tem os meus motivos, mas também meu parto foi maravilhoso, né? Tipo assim, a estrutura hospitalar, eu fiquei num apartamento só pra mim, e tudo isso público, né? Uhum. Muito bem assistida durante todo o meu parto. Graças a Deus não tive nenhuma intercorrência. E fiz um plano de parto, que é de quando a gente vai ter bebê no Canadá, a gente faz um plano de parto. Eles respeitaram o meu plano de parto, né? Então, assim, eu tive o parto do jeito que eu quis. Uhum. O que eu não gostei, agora eu vou falar do negativo. Eu acho que o pós-natal de nós mulheres merece mais atenção. Porque assim, a gente tem muita atenção no pré, mas no pós a gente não tem. Eu acho que falta ainda na cultura canadense, talvez. Eu não vou falar sobre Quebec, tá? Pode ser que seja diferente em outras províncias, mas especialmente no Quebec, eu acredito que falta ainda ali um acompanhamento maior e mais firme com essa mãe. E diria também um pouco mais com a criança, né? Mas com a mãe principalmente, porque se a mãe não tá bem,
a criança não vai estar bem assistida. Então eu boto esse foco na mãe. Então isso me surpreendeu um pouco negativamente. Eu acho que dá para melhorar, sabe? Porque assim, a gente sai do hospital, acho que não tem muito acompanhamento, principalmente na parte de saúde mental dessa mulher, sabe? Ou o acompanhamento mesmo. E aí, mamãe, como é que tá? Como é que você tá lidando com essa criança? Eu só recebi uma visita do enfermeiro, acho que foi 9 dias depois que Mariana nasceu. Acabou. Entendeu? Então, tipo assim, a alimentação eu tive que pagar por fora, né? Uma consultora de sono. Então, eu tive que ir atrás de muito recurso pago. E não eram recursos que estavam ali disponíveis facilmente para mim. Eu tive que buscar meus recursos. Aí, assim, imagina uma mulher que chegou, que não domina o francês, que ainda não sabe direito como é que funciona, né, as políticas governamentais aqui, hospitalares, ela se sentiria muito perdida, porque nesse momento eu já tinha 8 anos de Canadá. E eu sou da área da saúde. Imagina só, eu senti isso. Imagina uma pessoa que não é da área da saúde, que ela chegou há pouco tempo, vamos lá, 1 ano, 2 anos de Canadá, engravidou, que tem mulheres que acontece, elas engravidam no processo de imigração. Como é que elas se sentem, entendeu? Nesse processo, né? Uhum. Ou até mesmo uma tradutora em português no hospital. Eu nunca ouvi alguém dizer que teve, por exemplo, uma tradutora em português para uma mulher que quer ter um parto, para ela dizer como é que ela quer, entendeu? Essa sensibilidade, essa mais humanidade, né, nessa parte. Sim. Pós-parto, eu senti falta disso. Eu senti assim que eu sabia muita teoria, eu me perdi nas minhas teorias. Minha filha, ela veio totalmente diferente do que eu esperava, entendeu? Eu esperava um bebê, assim, que intuitivo. Uhum. Eu fui uma mãe intuitiva, entendeu? A minha filha às vezes chorava e eu não sabia se era cólica, eu não sabia. Porque assim, é como eu te falei, às vezes as pessoas acham, você vai saber cada chorinho do seu filho, mas é um aprendizado, você vai crescer com ele. Você vai aprendendo com ele. Então, tipo assim, não foi uma coisa automática. Uhum. E é isso. Entendi. Acho que é super válido, né, esses pontos. Eu acho que eu não me senti tão desaparada, porque o meu parto foi cesárea. Então, eles tiveram que ter um acompanhamento por conta de tirar os grampinhos e tudo mais. E toda vez que eu passava com o Adam, né, pra fazer o acompanhamento dele, eles perguntavam como eu tava. Mas, é o que você falou, eu acho que esse ponto é essencial. A gente tá muito tempo aqui no Canadá. Então, eu sei que aqui na cidade onde eu moro, tem consultora de amamentação gratuita e tal, mas eu sei porque eu moro aqui. Porque eu me informei, eu falo francês, eu falo inglês, consigo pedir ajuda, consigo pesquisar num site. E aquela mãe que, putz, ou ela realmente acabou de chegar, ou ela não é uma pessoa mega informada e tal. Eu saí do hospital com bastante informação, mas muita informação foi eu ir lá no postinho de saúde e pegar os panfletos e falar, cara, deixa eu ver o que tem aqui. Ninguém me falou, né? Então eu acho que isso faz muito sentido, justamente porque não é todo mundo que se sente bem parado. E, de novo, né? O amparo é muito diferente para cada um. Eu me sentia amparada, mas talvez a minha régua, pra mim a régua foi boa, mas eu tava bem, sabe? Mas e aquela mãe que a régua é muito mais lá pra cima e não tá bem? E teve uma queda hormonal absurda, teve um parto talvez muito difícil. Quem que pergunta pra essa mãe que ela tá bem, né? Então, acho que eu não sei se no Brasil isso existe também. Eu não sei se as mães se sentem amparadas lá. Mas eu acho que a gente não ter mãe, não ter família, não ter nada e ainda não se sentir amparada pelo sistema, puta, é um combo pra você ter uma depressão pós-parto, né? É assim, né? Muito rápido. Então, é uma coisa pra realmente olhar, né? Pra também criticar um pouco o sistema daqui, que, enfim, apesar de ser público e muito bom, também tem os seus efeitos. Mas ser 100% transparente quanto a isso, as pessoas que estão nos escutando, porque é uma realidade, né? E assim, a gente pode até estar ajudando uma futura mamãe que de repente ela pretende vir para cá ter filhos, que muitas mães querem ter filhos que nasçam novo aqui, né, em território canadense, mas que elas já busquem, saibam que ninguém vai dar informação para ela vai ter que buscar essa informação e ser proativa. Sim, até pela questão até do parto, né, no Brasil, hoje eles são muito cesaristas, né, eles querem cesárea atrás de cesárea porque é muito mais fácil, enfim. E aqui não, aqui é parto normal até que se diga o contrário, né, normal, vaginal no caso, né. E aí,
eu acho que só daí já é uma grande mudança pra quem vem pra cá falando, mas eu vou fazer uma cesárea no Canadá. Não, você não vai até que tenha alguma razão, algum motivo específico. Então, essa informação a gente só pega conversando com outras mães, a gente só pega pelas experiências de outras mães. Estamos aqui falando sobre isso, né? Esse podcast é sobre isso, pra gente compartilhar como foi pra mim, como foi pra você, com outras mães, pra que outras mães que talvez pensam, né, em vir pra cá, tenham informação que eu talvez não tive, você talvez não teve e outras mães não têm nesse momento. Mas enfim, você falou, vamos passar para a parte do exercício, que você falou ali no começo, que o exercício físico foi o seu ponto ali, né, seu equilíbrio durante o puerpério. E eu queria que você falasse um pouquinho em que momento o Pilates entrou na sua vida, ou exercício físico em geral, e como o exercício físico te ajudou a se reconectar com o seu corpo e com a sua mente no puerpério. Isso, eu vou focar bem no puerpério. Mas antes de, né, quando eu cheguei no Canadá, 2 anos depois que eu cheguei e migrei, eu busquei algo na minha área que eu queria trabalhar, que eu sou educadora física de formação. E eu encontrei no Pilates um momento justamente também de crise, ali, sabe, da mudança de país, em que eu busquei me reconectar. Interessante, né? Porque o exercício físico sempre entrou na minha vida nesses momentos em que eu tinha... eu não vou falar crise existencial, mas momentos de transição. Momentos de busca e de transição de vida fortes, né? Então, assim, o Pilates, e não só o Pilates, mas a caminhada também ao ar livre, que eu fazia muita caminhada, me reconectava muito com a natureza. Eu acho que a natureza me ajudou. E quando Mariana nasceu, ela nasceu no outono. Eu lembro perfeitamente, estava lindo, sabe? As árvores todas coloridas, tudo, assim, o cenário belíssimo. E, tipo, nos momentos que eu me sentia muito solitária, nos momentos que eu precisava de uma pausa, eu dizia, Rafa, fica aqui com a Mari 30 minutinhos só para eu caminhar, respirar, ou fazer uma sessão de pilates, só me alongar, eu preciso alongar minhas costas, sabe? Eu preciso alongar meu corpo. Então, assim, o exercício era um momento de reconexão, de respiro, de paz, um momento de honrar meu corpo também, a tudo que ele passou, né, a todas as transformações, a olhar para mim, porque naquele momento eu só olhava para minha filha, eu não tinha um olhar para mim, eu me entreguei por inteiro, e eu não estive imune a nada, a nenhuma mulher, tipo, eu tive transformações hormonais bruscas, o meu peito feriu na amamentação, eu tive dores nas costas, de tanto ficar com ela nos braços. Minha filha não dormiu logo. Lembra que eu te falei do Adam? Que eu dizia, era uma coisa que eu batia muito na tecla, porque o Adam começou logo a dormir, né? Mariana não dormia. Então, assim, eu me senti... Sabe como é que eu me sentia? Me pegaram, tava passando um tornado e me jogaram dentro desse tornado, sabe? Porque se vira, pode sair, se vira pra sair sozinha, né? Tipo, eu fiquei ali perdida, era muita emoção, era muitos pensamentos, era isso. E o exercício meio que me trazia e me dizia, calma, vai dar certo. Sabe, um momento que eu mentalizava, e era um momento também que eu era a Andréia. Porque, assim, eu acho importante que a gente tenha um momento, que dentro de nós existem várias mulheres. Existe a mulher, a esposa, existe a mãe, existe a filha, existe a amiga, existe a empreendedora. E ali naquele momento, eu era só mãe. Então, assim, as minhas outras identidades também brigaram nesse momento, sabe? Quem eu sou? Quem é essa pessoa aqui? Teve esse momento também de crise de identidade durante a maternidade. De saber quem eu era. Quem eu ia me transformar, para onde eu estava caminhando naquele momento. Então, era um momento de reorganização mental. E de fortalecimento físico, por que não? Já que a gente sabe que um filho exige muito do nosso físico, como a gente jamais pensou. Muito. O físico, imagina, você coloca no carrinho, tira do carrinho. Não, eu não sei se você sentiu dificuldade nisso, mas eu dizia assim, meu Deus, agora toda vez que eu vejo uma mãe num shopping, que ela quer abrir a porta, não consegue, com o carrinho, eu vou lá, corro, abro pra ela. Sim. Eu digo, eu sei que aquela mulher lutou pra chegar até ali. Sim, nossa, só de sair de casa, né, assim. Mas eu queria saber, Deia, se você acha que o movimento, o exercício, te ajuda a acessar essas emoções, né? Ou lidar com esse emocional da carga mental da mãe. Ótima pergunta.
A minha resposta é completamente sim. Porque, primeiro, a gente sai do foco da criança e entra no foco da gente. Porque, sabe aquela história do oxigênio? Quando a aeromoça tá ali, coloca a máscara primeiro em você, depois você coloca no vizinho? É mais ou menos isso o exercício. Você, para cuidar de um outro ser, você primeiro precisa cuidar de você. E não é egoísmo. É uma necessidade de sobrevivência. E quem é mãe vai entender o que eu tô falando, porque chega um momento que a gente está em estado de sobrevivência, né? Então a gente precisa ali, se não for por boa vontade, vai chegar um momento que vai ter que ser forçado. Porque a gente vai precisar cuidar da gente, porque senão a doença não vem. Sim. O exercício físico, eu vou falar agora da parte científica. A gente sabe que já tem vários estudos. A gente não precisa nem mencionar aqui, porque se a gente colocar no Google, a gente vai ver que tem vários estudos que já falam dos benefícios psicológicos, mentais, físicos, de prevenção até de demência, né? E do exercício físico. Mas eu vou falar aqui dos aspectos sociais e psicológicos. Sociais, você faz amizade com outras mulheres, com outras mães que estão passando pelo mesmo processo que você. Você cria, a gente que está fora do nosso país de origem, uma rede de apoio, que mesmo que você tenha as suas amigas, se essas amigas elas não tiveram filhos, acaba que você muda também sua rede. Porque assim, o papo não vai ser o mesmo com aquelas suas amigas. Você virou mãe, você teve uma mudança brusca na sua vida, né? Brutal. Então assim, não tem como você ter a mesma rede de amigas, embora seja possível, mesmo que raro. Algumas amigas permanecem, né? Ali no meio, né, por empatia, né, tem amigas que têm bastante empatia, que estão ali sempre, independente de qualquer mudança, mas tem o benefício da rede de apoio também, desse conhecimento com novas mães, dos aspectos mentais. Essa mãe passa, a gente sabe que com o exercício físico, a gente remodula os nossos neurônios. Hoje os estudos, eles estão batendo muito nessa tecla sobre o exercício físico para mudar caminhos neuronais, né? Refazer caminhos, principalmente para aquela mãe que sofre de exaustão, para aquela mãe que teve baby blues, depressão pós-parto. O exercício físico é um dos melhores tratamentos, porque ela sai daquele papel de mãe e vai para aquele papel também de ser humano, de mulher, de ser social, né? E ser vista. E ela se ver também. Não ser vista, mas se ver, né? E é isso. Entendi. Eu acho que o que você falou do aspecto, bom, físico, não tem, né, nem o que falar, exercício físico, né? Mas eu acho que a questão do mental é muito importante. As minhas amigas aqui, maioria delas, eu fiz durante o exercício físico. Até uma aluna sua, a gente se conheceu, duas alunas suas, a gente se conheceu numa aula de pilates ali no meio da gravidez. Depois a gente passou dali da aula de pilates pra falar no privado. E hoje são pessoas que eu encontro toda hora, porque tiveram filhos perto de mim. E a gente se encontra, nossos filhos brincam juntos. E é isso, assim, se eu não tivesse feito o pilates com você, eu não encontraria essas mulheres. Não teria parido. Colocação. É isso. Então, assim, isso começa desde a gravidez. Você se mexer desde a gravidez, que pode ser que ali na gravidez você faça uma amiga também grávida e que vá compartilhar, que seja por WhatsApp com você. E você vai formando a sua rede de apoio, né? Que você tanto tanto não tem, né? Aqui, mas que amigos podem ser, talvez não fisicamente uma rede de apoio, mas aquela coisa, né? Chorar no WhatsApp, reclamar do filho e sem nenhum julgamento, porque aquela mãe sabe o que tá acontecendo. E eu acho isso muito importante. E o que você falou sobre essas conexões são muito importantes. É muito importante pra mãe sair um pouco, né? O nosso filho é nosso mundo, né? Mas a gente não é só mãe. A gente é mãe, é empreendedora, é trabalhadora. Enfim, tem tantas... Esposa, né? Amiga, filha. A gente tem muitas fases, né? E todas elas são tão importantes quanto. E se a gente abandona... Eu sei que é muito difícil no começo, mas quando a gente abandona, né? A gente às vezes não se encontra de volta. E eu queria saber como você começou a perceber que as aulas que você dava e dá agora
são também espaços de acolhimento emocional e troca, né, das mulheres. Quando que você olhou assim e falou, cara, o que eu faço também é um tipo de acolhimento, como mãe e como profissional? Excelente pergunta. Porque, assim, o Pilates, quando eu cheguei aqui, eu tive que refazer o meu cenário, né, todo, minhas horas de trabalho. E hoje eu vim com uma nova filosofia de trabalhar para mulheres. Por quê? Porque eu percebi que as mulheres precisam muito de acolhimento e estar com outras mulheres. A mulher tem essa necessidade. Meu marido, por exemplo, ele fica sozinho, sem ver amigos, meses e meses. Meu marido também, ele fala no WhatsApp, fala no Instagram, manda meme e tá tudo muito bem, tudo muito ótimo, sai uma vez ou outra. E eu falo, gente, mas eu sinto falta, né, de conversar profundamente com as minhas amigas. E pra eles é assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E eu falo, gente, realmente, homens e mulheres são muito diferentes. A mulher, ela tem essa necessidade de estar com outras mulheres, né? De compartilhar, a gente se sente muito apoiada com outras mulheres. Por exemplo, eu tinha um grupinho, você falou do grupinho aí das amigas, eu fiz um grupinho em Montreal, que eram 4 amigas. E cada uma tinha suas forças. Ou seja, cada uma era muito boa em algo. Então a gente jogava no grupo uma dúvida. Uma ia dizer assim, olha, essa semana a gente vai se encontrar aqui, nesse lugar massa. A gente ia toda, gente, era muito gostoso. Era muito acolhedor. Era como se fosse meu amparo, sabe? Ali elas não tinham julgamento. Eu podia falar sobre tudo que eu quisesse. Ai, gente, hoje eu tô triste, eu tô cansado. Gente, eu não dormi. Força, amiga, sabe aquela coisa passada? Eu fiz um bolinho, você quer que eu faça aí? Gente, olha, um bolinho. Você quer que eu passe na sua casa para lhe dar um pedaço de bolo? Gente, é muito, muito gostoso. Por isso que eu digo, mulheres tenham amigas. Porque, olha, minhas amigas me salvaram muito no meu pós-parto. E assim, eu tive uma mudança também nesse caminho, que vale a pena mencionar, Gigi, que foi que eu mudei de cidade. Então, do meu pós-parto, eu tive outra mudança brusca na minha vida, que foi uma mudança de cidade. Eu tinha toda uma amizade, um histórico numa cidade, e tive que refazer todas as minhas amigas, as pessoas que fariam parte da minha rotina do zero, de novo, no meio de uma maternidade. Então você já imagina aí o desafio. Não, e não era nem... Só pra mencionar, a Montreal, cidade de Quebec, pra quem não conhece, dá umas 3 horas de carro. Então não é que ela mudou 30 minutos aqui, 1 hora daqui, e ela tá sendo dramática. Eu não vejo você, ideia, desde... Nossa, não lembro, porque a última vez que eu vi, você tava com as caixas em casa, e eu fui ver a Mari, e foi meio que uma despedida nossa, assim, de te dar um tchau, sem saber lógico que, né, gente, 3 horas não é tão longe assim, mas as mães que estão ouvindo aqui vão saber muito bem que planos de viagem, planos de passar noite fora de casa, dependendo da criança, pode ser muito difícil, muito complicado viajar, tem a logística de sair de casa, às vezes tem cachorro, às vezes não tem como só ir, né, pra ver a pessoa. Então, essa mudança foi uma mudança grande, né, de uma cidade longe uma da outra, que não tem como, fazer um bate-volta só pra ver, tomar um chazinho e ir embora, né? Então, é importante mencionar isso, você realmente teve que meio que deixar de pra trás a sua comunidade, né, as pessoas que podiam te ajudar, te amparar pra construir uma nova. Sim, e eu não recomendo a ninguém. Porque, olha, hoje eu olho pra trás com uma loucura. Porque foi mesmo, eu não tô exagerando não. Foi porque, assim, foi uma mudança muito grande. Mudei de cidade, de repente eu tinha um estúdio, veio uma pandemia. Gente, foi muito... Se você botar 5 anos... A minha vida, pandemia, fechei o estúdio, mudei de cidade, fui mãe, sabe? É muita mudança de vida em menos de 5 anos, né? Então, Sim. assim, teve isso também. Sim. Mas voltando à pergunta, tu perguntou, porque teve a última parte. Que tu falou. Como que quando você percebeu que as suas aulas eram um acolhimento para as outras mulheres, né, mães? Percebi, né? Pronto. Eu digo assim, que o Pilates é um método, mas na verdade o meu local é um ponto de encontro de mulheres. O Pilates é um método que vai ser usado ali, a gente vai usar técnicas de conexão, a gente coloca óleos essenciais, né? Você se lembra que eu coloco olhinhos, lavanda, a gente trabalha ali muito
o relaxamento. E eu percebi por quê? Porque, por exemplo, quando a aluna chega no meu estúdio, ela não é um número, ela é um ser humano, e eu sempre trabalhei com pequenos grupos, justamente para eu conhecer as minhas alunas de perto. E a maioria das minhas alunas viraram amigas. Então, assim, elas chegam, um dia elas comentam algo comigo, comentam sobre a vida delas, comentam sobre algo que está difícil, sobre a maternidade. Durante a aula, a gente vai fazendo exercício, vai desabafando, vai falando sobre o dia, e sempre tem essas trocas. Então, eu fui percebendo, porque no começo, quando eu fui trabalhar com Pilates, eu achei que era só exercício físico, que as pessoas iam chegar, iam suar, iam aprender, mas não. As pessoas, hoje, elas precisam muito ser vistas, né? No mundo em que tudo é muito rápido, tudo é muito volúvel, as pessoas hoje estão precisando muito serem acolhidas, ouvidas e vistas. E vistas de maneira holística, né? Tanto no aspecto social, como no aspecto físico, como no aspecto mental. Porque, às vezes, por trás do exercício físico, por trás do movimento, da dor que aquela mulher chega, tem uma história. E a gente precisa conhecer a história dessa aluna, quem ela é, pelo que ela está passando. Porque o ser humano não é algo exato, 1 mais 1 é 2. Ele é algo complexo, né? A saúde dele envolve muitas variáveis, que às vezes não é tão simples. Então a minha aluna chega, eu vou dar um exemplo, uma aluna minha chegou semana passada, ela tinha fibromialgia, e ali quando ela entrou, eu já fiz ela respirar, já fui guiando ela na respiração, coloquei um óleo essencial Adaptive, que é um óleo essencial do doTERRA que trabalha muito o equilíbrio mental, né? Senti o que ela estava precisando, porque às vezes você sente quando a pessoa está acelerada e ela precisa ali, desacelerar. Ou uma pessoa que está muito com falta de energia e você coloca mais exercícios assim para aumentar o nível de energia dela. Então você tanto trabalhar com pessoas, você acaba desenvolvendo também um feeling, né, de saber o que trabalhar com aquela pessoa, né? De tanto da experiência que você vai tendo. Então, assim, o meu local, ele virou um local de acolhimento quando eu percebi que as pessoas me buscavam não só para fazer pilates, mas para serem vistas, escutadas e respeitadas e acolhidas. Eu podia falar, legal, mas é verdadeiro. É super verdadeiro, assim, não é porque a gente é amiga, mas maior saudade é ir pro seu estúdio fazer pilates, porque é exatamente isso. Às vezes a gente eu chegava do pós-trabalho super cansada, sobrecarregada, e você fala, não, calma, vamos respirar fundo, e nos primeiros 5 minutos, eu voltava pro que eu tava fazendo aqui e agora, todos os problemas ficavam lá fora. E aí, realmente, o óleo essencial, às vezes quando eu tava mais tranquila, mais acelerada, você dava exercício pra acelerar mesmo, pra gastar energia mesmo, pra eu voltar pra casa mais relaxada. E a massagem, que ela, tá bom? Você faz massagem no fim da aula. Então você realmente, assim, você tem uma experiência, porque é isso que você falou, você olha e tudo deveria ser assim sempre, né? Mas não é. E eu acho muito incrível você ter percebido isso nas mulheres, né? Principalmente nas mães, porque às vezes custa muito pra aquela mãe tá ali, né? Custa a logística do pai parar de trabalhar, ou o único momento que ela pode é no momento, sei lá, que a criança vai tomar banho e ela perde o banho da criança, um momento junto pra fazer uma coisa por ela. E aí também tem a culpa da mãe de falar, putz, tô fazendo uma coisa por mim e não com o meu filho. Então, assim, às vezes custa muito, uma logística muito grande pra aquela mãe tá ali. E você valorizar isso, você entender isso, é muito incrível, porque é muito raro isso, né? Normalmente a mãe vai na academia 20 minutos porque a criança chorou, porque precisa amamentar. E a mãe se sente péssima, né? De ter ido. E é muito bom, né? Ver profissionais como você que olham e falam, cara, ela tá aqui fazendo uma coisa por ela. Deixa eu individualizar essa pessoa, né? Deixa eu fazer o que eu posso pra deixar o dia dela melhor. Isso é incrível, Deia. Eu posso falar por mim como aluna. Legal. Usando esse gancho que tu falou, tem uma moça que ela tá com um bebezinho de 2 meses. Ela tá indo para minhas aulas de pilates, né? Quando ela chegou lá, aí eu disse assim, essa mãe tá precisando de 3 coisas. Eu disse, tratamento da diástase, né? Que a gente também trabalha com aquela parte da diástase.
ela tá precisando respirar, porque eu sei o que ela tá passando. Já estive lá. Ela tá precisando alongar, muito importante, porque o corpo dela ali, ó, tá numa posição só, amamentação. E a gente desenvolve essa empatia também, porque a gente passou por isso. E aí eu cheguei e disse assim, olha, eu queria que você chegasse 10 minutos antes, que eu quero fazer um taping em você, na sua barriga. E ela, nossa, você faz fácil, porque o que acontece? Eu tenho que aproveitar que ela tá ali. Porque se ela tá ali, ela já chegou pra mim. Então ali eu vou fazer o que ela vai precisar. E não importa, sabe? Tipo, se eu tô fazendo mais do que eu deveria supostamente fazer, sabe? Mas é minha responsabilidade. Eu acho que se aquela pessoa veio pra mim, não só como profissional, ela veio até mim, ela quer ajuda, ela quer alguma coisa que ela busca, que ela não conseguiu sozinha. Então ela veio até mim. E eu acho que esse é o meu trabalho e eu devo entregar isso. Total, né? Isso é maravilhoso. E você mencionou, esse daqui você não recomenda, né? Mudar de Montreal, mudar, enfim, de cidade aí num puerpério, enfim. E como foi pra você construir uma rede de apoio? Porque, assim, longe da família já estamos, né? Mas longe também da rede de apoio que você criou, né? E meio que abandonou pra criar uma nova. Como que foi construir essa rede de apoio? E como ter seu estúdio de Pilates também te ajudou a isso? Como que o exercício te ajudou na questão da rede de apoio? Perfeito. Olha, eu vou te dizer que foi bem desafiante. Primeiro porque eu não tinha muito tempo disponível para estar me dedicando tanto para esse aspecto social. Principalmente quando eu me mudei. Eu não tinha tanta liberdade de tempo. Meu marido estava numa fase que ele estava trabalhando, feito louco. Porque a empresa da gente deu um boom, então ele teve que se dedicar muito, a gente teve que passar por uma estruturação. Então teve aí picos, né, de muito estresse e tudo. E foi difícil criar essa nova rede de apoio. Eu não vou mentir pra você, por isso que eu digo que eu não indico, porque teve um momento da adaptação à nova cidade. Depois que eu me adaptei, tava também passando por adaptação do pós-parto. E ali também as mudanças com o meu corpo, alterações de imagem corporal, mudança de tudo. Gente, imagina, é uma bola assim, sabe, de neve, que ia só crescendo. Quando a Mariana fez... e outra coisa, importante falar sobre isso. Quando eu mudei de cidade, eu tive que mudar na Place Zé Rossank, para quem não sabe está me ouvindo, a Place Zé Rossank. Quando você tem seu filho, você inscreve ele lá para ele ter uma vaga na creche. Quando eu mudei de cidade, eu tive que me desinscrever em todas as Places Zé Rossank de Montreal e voltar para o final da lista da nova cidade que eu escolhi. Já podem perceber que eu não tive creche tão cedo. Exatamente, isso que eu ia falar. A não ser que você ligasse nas privadas e visse se tem vaga, porque mesmo nas privadas aqui, são muito concorridas. O Adam vai numa privada, eu marquei... O Adam nasceu, para quem não acompanha aqui, em novembro de 2023. Eu coloquei o nome dele na lista em maio de 2023. Eu completei 12 semanas, fiz o morfológico do primeiro trimestre e falei, tá tudo bem, então tá bom, vamos começar a ligar e vamos ver o que tem. A gente acabou focando em uma que a gente queria muito e conseguiu essa exatamente. E colocou o nome nas públicas, no Place Zé Rossank, pra ver se a gente pegava uma vaga. Nunca conseguimos vaga na pública, então assim, pra vocês terem noção, o menino tem um ano e meio. Uhum. E nunca ligaram. Então assim, não é fácil conseguir vaga nas públicas e nas privadas. Nem nas privadas, você tem que se programar muito. Então ela saiu de um lugar onde ela tinha creche, reservada pra ir pro fim da fila, na cidade de Quebec. Então assim, além de mudar, não dava nem pra deixar a filha ir na escola, pra dar um respiro e falar, não, agora eu vou desencaixotar, agora eu vou arrumar, vou abrir meu business. Ela, assim, teve que lidar com tudo isso com a Mariana em casa. Exatamente. E aí, não tinha como fazer nada, assim, eu só podia me dedicar a ela e dizer assim, bom, eu aceitei, eu fiz essa mudança, então bora aguentar os BO, né? Graças a Deus, quando a Mariana tinha 2 anos e 3 meses por aí, eu fui chamada para uma creche privada. E é onde ela está. E por coincidência, há um mês ela foi chamada para uma CPE.
para uma pública. Mas durou quanto tempo, gente? 3 anos e 7 meses. Pois é. Cara, quase indo pra escola, mas um pouco pra escola. Não é fácil. Dependendo da cidade, é mais fácil. Mas ainda assim, tem gente que vai ficar a vida inteira numa privada. E também é importante pra quem tá ouvindo a gente não sabe da realidade de cada país aqui. Cada mãe que tá morando, se você tá ouvindo em Portugal, no Japão e tal. Eu não sei se existe diferença da pública e da privada. Aqui não faz diferença na qualidade, estudo e tal. É mais assim, a facilidade de você pagar a privada, tem alguns extras, às vezes é bilíngue e tal. Mas assim, na base, elas são exatamente as mesmas. Só que a privada tira do seu bolso, a pública você paga quase nada por dia. Então, toda mãe gosta da ideia de não pagar quase nada por dia. Só que é super competitivo, né? O mercado. Todo mundo quer. Todo mundo quer, como a Deia falou, né? 3 anos e não sei quantos meses pra conseguir a vaga. Claro que ela não se inscreveu desde que a Mari tava na barriga, então pode ter tido esse delay aí, né? Mas ainda assim, quase aí 1 ano de espera pra uma vaga na pública. É bastante tempo, né? Muito tempo. Na verdade, foram 2 anos de espera pra pública aqui, né? É muito tempo. Muito tempo, mais de 2 anos praticamente. E aí o que aconteceu? Eu abri meu estúdio quando a Marina começou a ir pra creche, porque antes não era possível fazer absolutamente nada. Eu não tinha como pensar, não tinha como planejar. Eu só me dediquei aos primeiros 2 anos da minha filha, praticamente foi dedicação integral a ela. E hoje, vindo até por esse lado, foi até bom, sabe? Porque eu não me arrependo. Foram 2 anos dedicados à maternidade. Sobre criação da rede de apoio para o meu trabalho, querendo ou não, as brasileiras gostam muito de fazer serviços com outras brasileiras. Então, por exemplo, uma manicure brasileira, é muito provável que uma brasileira vá buscar ela porque gosta do jeito que ela faz a unha, diferente da maneira que elas fazem aqui. Então, quando eu abri meu estúdio, as minhas primeiras clientes foram brasileiras, né? Elas vieram até mim. Então, eu também ofereci trabalho para pré-natal, com o método Degasquet, o pós-natal com a diástase. E, querendo ou não, eu fui ali também atraindo mães com os tratamentos que eram para mães. E aí, eu comecei a criar a minha nova rede de apoio, que eram minhas alunas, que acabaram virando também minhas amigas, colegas, mas pessoas que eu posso contar, que a gente pode conversar, né? Que a gente pode trocar figurinhas, né? Pedir ajuda se necessário. E minhas conterrâneas de país, né? Que a gente tem coisas que só um brasileiro vai entender falando com outro brasileiro. E dessa maneira, eu hoje posso dizer, né, quase 3 anos morando em Ville de Quebec, que eu me sinto muito pertencente a esse lugar. Não foi fácil, mas eu venci. E hoje eu tenho meu estúdio, né, o Revitalize Pilates. Trabalho com mulheres de todas as idades, em diferentes fases da vida, tanto não grávidas, pós-natal, né, com pessoas na melhor idade, então assim, não tem diferença, né? Hoje a gente acolhe, mas o estúdio mudou. Hoje é um estúdio só para mulher. Antigamente eu pegava grupos mistos, tinha aluno homem, hoje não, hoje é só mulher. Então eu tive essa mudança aí na minha maneira de trabalhar. Hoje o meu foco é mulher. Para você, foi muito difícil enxergar as suas amigas lá no Brasil, tendo filho lá no Brasil e fazendo coisas muito diferentes de você, e você olhar e falar, cara, queria estar fazendo isso, ou graças a Deus não tô fazendo isso? Como que foi pra você essa comparação, né, desde a gravidez, né, porque lá no Brasil faz um ultrassom por mês, aqui não faz. Então, comparações que podem vir por via de informação, né? A questão de algumas escolhas serem diferentes, mas também podem vir como uma alfinetada toda hora. De estar sendo tudo muito diferente. Por que eu não resolvi ter filha no Brasil? E como que você lida com isso? Como que você se afastou desse exemplo do Brasil? Porque a gente foi, né, nasceu e cresceu no Brasil, teve um exemplo a vida inteira, saiu e teve que dançar conforme a música aqui. Ai, ótima pergunta. Eu vou ser 100% real. Na minha gravidez, eu não tive zero comparação. Agora, no meu pós-parto, peraí.
Cara, eu só queria uma cozinheira, uma babá. Eu, só... eu comecei a dizer assim, a mulher que tem babá, ótimo, gente, quem pode ter babá, quem é necessário muitas vezes. Principalmente para mães que estão passando por problemas psicológicos. Tem muitas. É necessário ela ter um momento para ela. Gente, isso é saudável. Ela não vai deixar de ser mais mãe ou menos mãe porque ela tem uma babá. Frente ao tamanho do trabalho que ela já tem com a criança fora. Porque às vezes a babá tá ali, às vezes é 6 horas, 7 horas. Gente, o dia tem 24 horas, tá? Às vezes a mãe teve ali 6 horas, mas o resto do 18 horas é com a criança, porque a criança também não dorme à noite. Sim, Então, tipo, ou dorme ou exame picado, né? E aí tem aquela questão até da enfermeira noturna, né? Que no Brasil é super comum. E quando antes dela nascer, eu dei uma cotada, né? Pra saber, imagina se a gente precisa. E eu achei caríssimo. Eu falei, gente, será que no Brasil é esse valor? No Brasil não é. A gente tá falando de um lugar de privilégio também, né? É importante falar que poderíamos pagar, tanto no Brasil quanto aqui. Mas o valor no Brasil é muito mais acessível, vindo também, de novo, de um lugar de privilégio, do que aqui. Aqui, babá é caríssimo, cozinheira é caríssimo. Todos esses serviços aqui no Canadá são muito caros. Então, você pode até conseguir pagar, né? Como, né, a questão, os dois vão em escolas privadas e tal. A gente tem uma condição de vida boa, mas não quer dizer que é super acessível e que tudo bem pagar. Porque não é tudo bem. É bem caro. É bem caro. E assim, eu tinha a minha vontade, vou ser bem sincera, o que eu não queria não era voltar pro Brasil, eu queria o apoio que o Brasil poderia me dar, entendeu? Porque assim, a gente só vê o bônus, a gente não vê o ônus. Naquele momento de desespero, a gente só quer ali um dia para dormir. Aqui tem tem um órgão que se chama Le Relevaille de Quebec, que tem, até para as pessoas que estão escutando aqui do Quebec, que é um centro de apoio às mulheres no pós-natal. E lá tinha um programa de repi. Repi em francês é repouso. E eu olhava aquilo ali, gente, repi. Eu ficava assim, o que é isso? Quando a gente da Mariana, quando eu disse, agora eu entendi o que é aquele trabalho de repi, repouso. A mulher vai na sua casa, você dorme e ela cuida da sua criança. E aí é um trabalho de repi, que eles chamam, né, desse local chamado Relevaille. Então, na verdade, me deu sim, Gigi, muita vontade de voltar ao Brasil, não para morar, mas durante um certo momento, até que eu conseguisse lidar mais com tudo, com as mudanças, com a Mariana, e de ter... porque assim, imagina, minha filha... até minha mãe sempre fala, minha filha é uma criança com muita demanda. Eu acho que a maioria das crianças, né? Só a minha filha não, mas enfim. Mariana ela demandava muito de mim. Então assim, eu não tinha tempo de cozinhar. Eu não tinha tempo de arrumar uma casa. Eu não tinha tempo de nada. E o tempo que eu tinha, eu queria dormir. Graças a Deus eu tenho uma sogra e mãe maravilhosas. Então assim, eu até assim... agradeço muito a Deus a ter tido elas duas, sabe? Porque as duas me ajudaram muito. Se eu falar que elas não me ajudaram, eu estou mentindo. Então, todas as duas vieram pra cá e, tipo, me ajudaram absurdamente. Minha sogra foi um anjo, minha mãe. E aí eu ficava sempre com aquele gostinho de quero mais, sabe? E quando elas iam embora, eu ficava, poxa, ia ser tão gostoso se eu tivesse elas perto de mim. Não era só a ajuda de ficar com a Mariana. Era, sabe o quê? A minha sogra prepara... Olha, comprei isso pra comer. Uma tarde que você vai pra lá, leva seu filho. O amor também dos avós que ela tava recebendo. Porque, assim, a gente fica também naquela... Poxa, será que a gente tá fazendo a decisão certa? Criando nossos filhos longe dos avós, longe dos tios. Também vem outros problemas sociais ou reflexões que a gente faz nesse caminho... E se pergunta se a gente está indo pelo bom caminho também. Porque a gente às vezes fica perguntando, ok, eu estou dando aqui uma estrutura espetacular, né? Uma casa boa, uma creche dos sonhos, mas e o amor? E o carinho dos avós, sabe? A gente fica também nessa reflexão aí, né? Nessa briga aí sobre o que seria melhor para os nossos filhos, né?
Mas é isso, eu ficava assim, no meu pós-parto, eu ficava muito, não me comparando com pessoas, eu me comparava comigo mesmo, se eu estivesse lá, como seria, sabe? E quando que isso acabou? Se acabou, né? Mas assim, quando que você olhou e falou, cara, nada a ver, né? Essa projeção minha comigo mesmo, a da minha amiga que teve isso aqui, tipo, quando que isso acabou na sua cabeça? O que teve alguma reflexão assim que pá? Ou foi realmente pouco a pouco que você olhou e falou, eu me sinto mais confiante, eu tô muito feliz aqui, e não tem por que olhar para outro caminho, né? Como que foi? Quando você percebeu isso? Quando eu comecei a aceitar onde eu estava naquele momento e entender que as coisas iam se organizar em dado momento. E hoje, né, você vai até aí. Eu durmo, né, a noite inteira. Mariana começou a dormir, dorme maravilhosamente a noite inteira. Então, olha, já passou a fase. As fases passam, gente. Tudo passa. Tudo passa. Passou. Mariana super adaptada na creche. Vai, ama, às vezes chora para não voltar para casa. Então, assim, a Andréia, professora de Pilates, está aí de novo. O estúdio está aí de novo. Meu casamento, graças a Deus, ótimo. Minha casa. Então, minha vida voltou a um equilíbrio, né? Porque, gente, olha, é fato que quem vira mãe vai desequilibrar. Não tem pra onde ir, sabe? Vai passar até as mais ricas que tem tudo, vai passar, porque também tem coisas hormonais, tem aspectos, tem muita coisa envolvida, sabe? Na maternidade. Então, eu dei tempo, eu respirei também, né? E eu consegui ali achar o meu equilíbrio. Não, talvez para uma mãe seja 1 ano, para outra seja 5 anos, 6, 7 anos. Para outra seja 2, não tem regra. Tem mulher que vai aí se perder aí no caminho, vai se reencontrar com o tempo, mas gente vai se reencontrar. Não, vai se reencontrar no momento, vai voltar a ser uma versão dela muito melhor, muito mais madura, muito mais consciente, sabe o que quer, muito mais resiliente, sabe? Muito mais inteligente, porque eu vou te dizer, eu acho que a maternidade é mais inteligente. Que o tanto de pesquisa que a gente tem que fazer, o tanto a gente aprende a lidar com o nosso tempo, como a gente nunca soube antes, porque a gente tem tão pouco tempo que aquele pouco tempo tem que servir para alguma coisa, tem que ser produtivo. Sim. Assim, a gente volta uma mulher mais inteligente, uma mulher mais decidida, uma mulher sabendo aproveitar o seu tempo, uma mulher com menos paciência para coisas que não sejam frutíferas. Então, assim, por um lado, a gente cresce muito, né, com a maternidade. E outra coisa, a gente também tem uma mudança de postura, porque nossos filhos estão nos observando. Eles não vão replicar o que a gente fala, eles vão replicar como a gente se comporta, como a gente fala com eles, como a gente fala com o pai deles, com o marido, como a gente reage. Então, tudo isso também faz com que a gente passe a ter um olhar mais crítico em relação a nós mesmos. Sim. Algo que eu tô comendo, por exemplo, como é que eu vou dizer pro meu filho não comer uma pizza? Porque eu não quero dar pizza pra ele à noite, se eu tô comendo a pizza. Sim, então, ele vai exemplo. Mariana, quando me vê comendo fruta, verdura, ela quer repetir. Ela quer comer o que eu estou comendo. Então, assim, a gente começa também a se olhar, que exemplo que a gente está criando para os nossos filhos, como a gente tem que a gente está sendo observado. A verdade é essa, a gente está sendo observado 24 horas. A gente são os nossos filhos, mas a gente sabe que hoje a gente é adulto, a gente observava nossos pais, a gente sabe pontuar bem direitinho o que a gente gostaria que eles não tivessem feito. E talvez eles nem perceberam. Mas se você falar hoje para eles, nossa, mas por quê? Porque você os observou como nossos filhos nos observam. Com certeza, com certeza. E eu acho que a parte que você falou do exemplo é bem isso, assim, eu não vou fazer com o Adam o que eu não quero que ele faça com outra pessoa. Então eu não vou gritar com ele, eu não vou falar com meu marido, né, de forma grosseira, porque ele vai aprender a falar dessa forma, né? Eu não vou comer doce na frente dele se eu não quero que ele coma doce. Eu posso até esperar ele dormir e comer, mas na frente dele, incentivando, eu não vou fazer. Então, eu acho que a gente acaba dando um passo para trás para dar 2 para frente sempre em prol dos nossos filhos. Eu acho que isso muda completamente. E eu acho também, falando da próxima pergunta para você, a minha opinião sobre não ter rede de apoio,
é muito ruim, negativo, sobrecarga, mas também, nesse sentido que a gente tá falando de exemplo, é muito bom. Porque eles só vão ter nós dois, né? Meus filhos vão ter eu e meu marido pra ver. Não vai ter influência de tio, influência de vó, aquela coisa. Eu não vou comer doce na frente do Adam. Meu marido também não. Mas e aí ver meus pais aqui vir visitar e trazer um bolo? O que eu falo? O que eu faço? Essas dinâmicas que acontecem muito no Brasil, né, de ter muita família, muita reunião e tal, acaba que não acontece aqui. Então eu acho que é muito mais fácil pra gente administrar o que a gente quer sem essas influências ao redor, que talvez a gente teria que ficar negociando, justificando. Por que você ainda amamenta? Por que você não dorme junto ou dorme junto? Os questionamentos, né, acabam se diluindo muito pra gente conseguir fazer o que a gente acha melhor, né? Então quero saber de você se sente da mesma forma e se existe algum lado positivo pra você de não ter a rede de apoio que você teria no Brasil. Eu acredito que o lado positivo também é meio que eu me aprender a me virar, sabe? Porque, tipo assim, no final sou eu, minha filha e meu marido. Então, tipo assim, se você também se acostumar a sempre ter pessoas, é meio que você fica ali sempre esperando algo de alguém e você meio que não aprende muito a se virar, né? Com a sua família. Então, assim, a parte positiva de não ter rede de apoio é que tu aprende a administrar o teu tempo e conseguir fazer tudo que é necessário, não vou falar que deve se fazer, mas que é necessário naquele momento, desenvolver recursos e ferramentas para conseguir esses objetivos, né? E também concordo completamente com o que você falou, você não tem tantas pessoas para você negociar algo que você gostaria de fazer com seu filho, porque é você e seu marido e vocês ali se entendem. É uma dinâmica familiar que você quer criar, então é diferente de você... Por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo da Mariana. Mariana, eu não gosto que ela tenha muito brinquedo. E aí eu vou explicar por quê. Porque aqui no Canadá, gente, é muito barato o brinquedo. Então, assim, você pode encher sua casa de brinquedo em 3 dias, sabe? Então, assim, é muito fácil você tornar uma criança consumista. Ou, por exemplo, Mariana, ela ganha muito brinquedo. Então, assim, eu coloquei um limite em relação a brinquedos. Porque, assim, ela usava um, enjoava, tchau. Vamos pro outro brinquedo. E eu fui criada com um ursinho chamado Pepito. Então, na minha vida tinha esse ursinho. E não tô com problema nenhum. Tipo, tá tudo bem. E Mariana, toda semana, era presente novo. Então, assim, foi difícil e é difícil estabelecer limites quando não é dentro da sua casa. Das pessoas sempre estão trazendo brinquedos, sabe? E não fazem por mal. Não tem nada a ver, não fazem por mal. Mas é justamente o que você falou, tipo, está negociando a criação do seu filho. Por exemplo, eu não quero que a minha filha fique viciada em dopamina, no prazer de receber brinquedos toda semana. Porque, inevitavelmente, eu sei que ela vai se tornar um adulto consumista e sempre buscando a recompensa do prazer através da compra. Então, isso eu tenho muita consciência, sabe? Tipo, eu acho que os nossos filhos, a gente tem que dar o melhor para eles, mas a gente tem que refletir sobre nossas ações. E isso é uma liberdade minha, né? Que eu posso fazer certas coisas aqui sem ter que ficar negociando. E achei essa sua pontuação maravilhosa. É sobre isso. Eu acho que é uma vantagem muito grande. Ótima ideia. E para finalizar, então, eu queria saber a sua maior dica, conselho, talvez, do maternar no exterior. Para alguma mãe aí que tá ouvindo, meio perdida, considerando ir pro Brasil, ou pro Brasil, sair do Brasil. A minha maior dica é buscar outras mulheres com ponto de apoio, né, que estejam passando pela mesma fase que você, ou através de grupos, ou tentar vir do Brasil sabendo um pouco do idioma, tá, gente? Isso é muito importante, porque se essa mãe vem no contexto que ela não fala nada, ela vai se sentir muito insegura nesse processo em relação aos profissionais, em relação a essa gestação, em relação ao parto. Ela vai sentir medos, né, desnecessários, né, nesse momento tão vulnerável, né, da vida da mulher, que é a gravidez. Então, assim, é bom vir com algumas informações, não com informações
para causar obesidade mental, né? Que é acúmulo de informação, mas informações assertivas em relação ao que ela vai precisar durante esse processo de pré-natal. Ela também buscar fazer atividade física, atividades holísticas, né? Ela realmente ter, se a gravidez for planejada, né, gente? Porque às vezes a mulher não planeja, né? Tipo assim, então a gente não. Às vezes a criança vem no momento até turbulento da vida ali do casal. Mas se essa gestação for planejada, que ela invista bastante em tudo que vai fazê-la bem, para a saúde dela, para o bem-estar dela, principalmente psicológico, né? Porque ela vai ter um maternar no Canadá que é completamente diferente do que seria no Brasil. Completamente diferente. Inclusive, eu tive uma aluna que ela teve um filho no Brasil e aqui veio para o Canadá, e ela me disse que parece estar vivendo tudo novo. Que às vezes as pessoas acham que vai ser a mesma coisa, porque eu já fui mãe, eu sei como é, e cada filho é diferente, cada gestação é diferente, cada criança tem sua história, e os pais que estão tendo aqueles filhos são também diferentes. Eles não são os mesmos pais que tiveram filho há 4 anos atrás, eles são outros pais. Então tudo muda. Então meu conselho é rede de apoio, atividade física e informação. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colo de longe. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!